como é que eu fiz o e-book Guia do Planejamento, como foi que surgiu essa ideia, né, maluca de fazer um e-book sobre esse assunto. Eu sempre gostei meio que desse tema, assim, desde que eu comecei a utilizar a agenda, e a agenda a gente começa já a utilizar cedo, assim, na vida, digamos assim. Eu não sei como está hoje em dia nas escolas, mas antigamente cada escola distribuía uma agenda, né, e eu sempre gostei de utilizar. Eu continuei utilizando a agenda e fui me aprofundando um pouco mais assim, em relação a métodos de planejamento. E aí eu também me interessei por cadernos, então eu pesquisei como fazer um caderno, digamos assim, e acabei fazendo o meu próprio caderno. Tem praticamente uns 15 anos, eu acho, que eu faço caderno. Foram coisas que andaram juntas, eu sempre gostei dessa questão assim de papelaria e enfim. Então, ao longo do tempo, eu peguei muitos conhecimentos sobre o assunto, né, agenda, o bullet journal, outros métodos, né, de planejamento, e fui me interessando pelo assunto. Até que eu passei por uma mentoria, né, de fazer algum projeto, né, digamos que foi uma coisa muito espontânea, assim, não é que eu não queria fazer, mas também não é que eu queria fazer, não era algo que, tipo, eu pensei, assim, raciocinei em fazer, tipo, preciso fazer uma mentoria, não. Acabou surgindo e fiz uma mentoria. E meio que isso veio à tona, assim. Mas eu percebi que seria apenas uma sequência, assim, de vídeos que eu ia fazer. E eu comecei esse projeto. Comecei a fazer, mas eu não gostei do resultado. Então eu deixei pra lá e fui fazendo outras coisas, assim. Fui me ocupando de outras coisas e acabei não terminando o projeto, né? Mas aí é que está. Eu já tinha alguns documentos no Word sobre esse projeto, né? Eu comecei a escrever e a esboçar, né, sobre o projeto através de documentos no Google Drive. Então eu já tinha, né, os primeiros documentos no Google Drive, mas quando eu retornei ao projeto em 2025, né, esse ano que passou, quando eu retornei a esse projeto, eu já, né, com a ideia de fazer um e-book mesmo, de fazer um documento, né, que pegasse tudo que eu meio que tinha de conhecimento, assim, sobre o que eu já fazia, do que eu aplicava. Tem algumas coisas que eu não aplico, mas que eu acho importante, até para quem está começando e tudo mais, eu acho importante. Quando eu comecei esse projeto novamente, foi assim, foi uma ideia que eu fiz, que eu tive depois de eu ter feito o primeiro e-book, que foi sobre 200 ideias para escrever no seu caderno. Mas lá tem mais de 200 ideias, né? Tem mais tópicos, né, com ideias para você desenvolver várias coisas, várias áreas da sua vida. Saúde, finanças, planejamento pessoal, né, mental, enfim, tem diversas coisas. Assim, foi um e-book que eu gostei muito de ter feito. Eu ilustrei esse e-book todinho. E daí depois, quando eu finalizei, eu disse, poxa, por que eu não pego aquele projeto antigo sobre planejamento e faço no mesmo formato, assim, de e-book, né? E daí veio a vontade, assim, a ideia de fazer em formato e-book, mas ainda não consegui fazer logo em seguida, né? Por causa da vida, assim, a vida acontece e a gente fica, né, ocupado com outras coisas e acabou não acontecendo. Mas aí, ano passado, eu bati o martelo, assim, e disse, nossa, eu quero lançar isso até o fim do ano, né? Tentar vender aí, né, entre o fim do ano e o começo do ano, porque é o momento em que as pessoas estão pensando e querendo se planejar e, tipo, estão com essa ideia na cabeça de fazer resoluções de ano novo e tudo mais. Então, as pessoas têm essa coisa de quando tem um novo ano, é um novo ciclo. Isso é mais uma questão psicológica, né? Porque tem outros calendários aí no universo, né? A gente segue o calendário gregoriano, mas tem outros calendários por aí. E é só uma questão meio psicológica, filosófica, digamos assim, sobre o ano novo ser um novo ciclo, né? Uma renovação, digamos assim, e isso é psicológico. Porque, na verdade, não existe muito para o universo, essa diferença não existe.
mas eu achei que seria interessante eu, tipo, conseguir terminar isso antes do fim do ano, digamos assim. E daí foi o que aconteceu, só que outras coisas aconteceram também. A minha gata ficou muito doente e eu não pude me dedicar, tipo, 100% ao e-book como eu estava me dedicando. Então, eu acabei atrasando, né, o lançamento, digamos assim. Então, esse vídeo é mais para meio que comemorar essa, esse fechamento, né, de projeto, tipo, terminei, finalizei o projeto finalmente. Então, estou feliz por isso. Quando eu decidi retornar a esse projeto, eu peguei um caderno, porque eu gosto de rascunhar no papel, assim, é uma coisa minha. Eu gosto de estruturar várias coisas, de planejar no papel, né? Por mais que eu tivesse esboçado várias informações no documentos do Google Drive, eu queria fazer todo o rascunho de tudo que eu queria fazer no papel. Então, peguei um caderno. Eu comecei a rascunhar nesse caderno. Tive várias ideias, inclusive. Eu tive a ideia de fazer planners. Então, assim, antes de finalizar o e-book e lançar o e-book, eu queria fazer uns planners, né, prontos para a pessoa baixar já no e-book. Porque tem planners no e-book e tem planners para baixar, né? E tem um combo planner do projeto que eu tenho, que é Três Gatas. Então, é um tema todo de gato, né? Para quem gosta de gato, para quem gosta do tema felino. Então, eu super recomendo. É R$ 5 apenas. Assim, você tem várias páginas lá para você utilizar como você quiser. Eu comecei a meio que diagramar o que eu ia fazer de cada um desses planners. Meio que fiz o design, digamos assim, dos planners. E depois eu também gravei alguns vídeos para aprofundar cada ferramenta. Por exemplo, ferramentas digitais que muita gente utiliza porque não gosta de utilizar agenda, ou não gosta de caderno, não tem paciência, ou não tem, enfim, me dediquei assim a entregar o máximo que eu poderia, né, entregar das ferramentas, a botar as ferramentas que eu conheço. Tem agenda, tem papel, né, aquelas pessoas super práticas, assim, utilizando tipo, uma folha 4 para planejar. Tem ferramentas do Google também, que é bem interessante utilizar, né? Tem a ferramenta do próprio celular, né, que eu fiz também, né, que seria uma opção, e é uma opção que não vejo ninguém falando sobre planejar no celular, utilizando o próprio aplicativo do celular para se planejar, né? Então, nunca vi ninguém falando sobre isso. E esses vídeos estão numa playlist que só quem tem o e-book tem acesso. Tem alguns vídeos públicos, né, aqui no meu canal, que eu deixei público, né, mas tem alguns outros vídeos que estão exclusivos para quem compra o e-book. Então, só quem tem o e-book tem o acesso a esse link. É como se fosse um material adicional, né, um material complementar. Então, eu precisei fazer isso também, né, além dos planners, além de escrever o e-book, eu também fiz o roteiro, né, dos vídeos e depois eu editei os vídeos. Então, tudo, assim, o que eu fiz sozinha mesmo. Eu fiz tudo, né, eu diagramei o e-book, eu fiz tudo, assim. Então, foi bem trabalhoso, né, principalmente os vídeos são muito trabalhosos, assim. Mesmo que você escreva um roteiro, que tenha um script e tenha tudo, né, bem estruturado, mesmo assim, você vai ter que editar. Então, tem esse trabalho também de edição, né. Enfim, eu fiquei feliz com o resultado do e-book, né. Tem também uma versão digital para colocar no Kindle ou colocar no Kobo. E também tem a questão da divulgação, né. Então, eu pensei também na questão da divulgação, mas isso foi depois de eu ter terminado, né, o e-book, porque o e-book em si foi muito trabalhoso de ter sido feito, né, ainda mais com as circunstâncias que eu estava passando no momento. Assim que eu terminei e lancei, eu comecei a divulgar. Tenho feito ainda isso, né, tenho divulgado ainda, porque é muito difícil vender, né, para quem vende produtos, né, independente de qual seja o produto, né, ou o serviço, seja lá o que for, é difícil, não é fácil. Então, né, todos os dias estou divulgando meio que apenas, digamos assim, no Instagram, né, eu não tenho condições financeiras de, tipo, anunciar, patrocinar, enfim, qualquer postagem que eu faça. Eu não tenho outras redes sociais. Até o momento eu só tenho o Instagram dos cadernos, né, que eu faço, porque eu pensei no e-book.
Eu pensei, tipo, vou continuar o Instagram porque preciso divulgar o e-book. Alguém tá me ligando? Só um momento, galera. Então, assim, eu sou... há um bom tempo, assim, eu tô evitando utilizar redes sociais e eu excluí todas as minhas redes sociais pessoais. Eu não tenho rede social pessoal além do YouTube. E o Instagram é só para divulgar os cadernos que eu faço, os trabalhos artesanais que eu faço e os meus projetos, digamos assim, o guia, né, de planejamento e também o e-book sobre journaling, mas eu não gosto de utilizar, assim, rede social no geral. Só utilizo mesmo o YouTube e o Pinterest, basicamente. Para quem tem algum produto, é meio difícil você não estar em alguma rede social, não ter uma rede social, assim, pelo menos profissional, digamos assim, né? Para poder divulgar. Recentemente eu fiz um caderno só para fazer anotações, assim, às vezes. Não sei se acontece com vocês, mas às vezes eu, por exemplo, eu assisto um vídeo sobre leituras, sobre livros, e daí eu quero fazer, tipo, eu anoto, né, esse livro talvez seja interessante para mim, então eu faço uma anotação, né, ou seja, lá qualquer coisa, assim, seja uma palavra que eu não sei o significado, seja algum assunto que eu quero me aprofundar mais, então, sabe aquelas anotações assim rápidas? Ah, não quero esquecer isso. Quero anotar aqui, sei lá, um filme para assistir. Então, recentemente eu fiz um caderno, e daí esse caderno, do outro lado, é a parte que eu vou rascunhar a divulgação, assim, o guia, né, de planejamento, o e-book. Então, além do rascunho que eu faço, além das postagens, o texto, a parte textual, ser feita num documento do Google Drive, eu também rascunho, se for necessário, né, no papel nesse caderno. Então, tenho essas duas formas, assim, né, de escrever e tal. Vai depender, né, do contexto em si. Essas são as ferramentas que eu utilizo mais, assim, são cadernos e o próprio Google Drive. Eu criei o Linktree, né, para colocar todos os links. Lá tem o Instagram. Lá no Instagram, como eu falo para vocês, eu estou divulgando tudo. Enfim, mas o Instagram, ele é para os cadernos também, né. Eu também utilizei um pouco do meu bullet journal, vou mostrar para vocês, né, o meu bullet journal, porque aqui eu também coloco algumas coisas, né, que são necessárias, assim, e tarefas que eu tive de fazer durante a produção do e-book. E no Linktree também tem o e-book em si, né, o link para você adquirir o e-book, o guia de planejamento, e tá apenas por R$10, né, tá apenas por R$10. Eu coloquei um valor simbólico, né, porque eu quero que seja acessível, né, e é um conceito de planejamento que você vai aplicar em qualquer ferramenta que você utilize. Existe o planejamento que funciona, a ferramenta que funciona para a pessoa. Assim, tem gente que não funciona de jeito nenhum com um caderno. Então, pode utilizar qualquer ferramenta digital, né? E tem também o Linktree do Três Catos, que é o projeto, que lá tem o combo Planners permanente. Por que permanente? Porque não tem data. Então, assim, tem lá um planner mensal. É só você escrever o mês em questão, né? Então você pode utilizar, tipo, imprimir umas 12 vezes o planejamento mensal. O planejamento anual também você pode utilizar em qualquer ano, porque é você que escreve o ano em questão, né? Então é um combo permanente, é um combo que, sim, vai ser para sempre quando você quiser utilizar. É um planner para 2027, 2028, para o ano que você quiser. Então você paga apenas R$5 por 13 páginas, né? Horizontal e vertical. Com o tema que eu falei para vocês, que é de gatos, né? Tem o e-book, no e-book tem alguns planners, tem o link para planners gratuitos, que são outros, né? Porque tem planner horizontal e tem planner vertical, né? Então, enfim, eu tô meio que comemorando, digamos assim, eu queria fazer um vídeo um pouco mais, como é que se diz? Um pouco mais descontraído, digamos assim, né? E eu tô feliz por ter terminado, é muito uma satisfação você terminar um projeto que deu um trabalho pra caramba, assim, pra ser feito, né? Esse é um assunto que eu sempre me interessei e é um assunto que eu venho estudando e que eu pratico, né, diariamente também. Porque na internet, se você for pesquisar alguma coisa, por exemplo, sobre bullet journal,
você vai ver, tipo, uma mandala enorme com várias cores pintadas e, sei lá, desenhos e, enfim, coisas que não precisam. Assim, o bullet journal, ele foi desenvolvido, né, para ser algo o mais simples possível. Não existe uma regra assim, existe o que você tem a necessidade, né, de planejar ou de registrar no caderno ou de registrar em qualquer outro lugar. Enfim, existe a necessidade de você se planejar por vários motivos, né, para você não perder um compromisso, para você não esquecer de tal coisa, porque aí nosso cérebro, ele não foi feito assim para, ele não é um grande computador, ele não foi feito para ser perfeito e a gente lembrar tudo quando quiser e onde quiser, no contexto que quiser, enfim. Nosso cérebro não foi feito para isso. Então, o caderno, né, o registro, nosso registro, né, a tecnologia de você registrar vem da nossa necessidade, né? Hoje em dia, da sociedade hoje em dia, de ser complexa, como ela é complexa, das nossas várias atividades, né, ao longo do dia, de trabalho, família, projeto, pessoal. Não podemos confiar apenas no nosso cérebro. A gente precisa ter uma ferramenta, né, utilizar a tecnologia a nosso favor, porque ela foi realmente desenvolvida para isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e se vocês quiserem que eu aprofunde, né, apesar de que pouquíssimas pessoas assistem o meu canal. Aqui tem um rascunho do vídeo que eu fiz sobre as ferramentas do Google, né, agenda, Keep e tarefas. Então, eu meio que fiz um rascunho aqui. E também esse vídeo aqui, que eu tô fazendo agora, eu escrevi aqui em tópicos, né, e algumas imagens aí que eu vou incluir no vídeo também. Eu me organizo basicamente assim, através de cadernos e documentos no Google Drive. E basicamente é isso, espero que vocês tenham gostado.